Boa noite, boa noite. Bem-vindos, pessoal. Começando mais uma live, né? A live da semana. Tem um bocado de perguntas para cobrir hoje. Eu espero que eu consiga passar por todas. Se eu não conseguir, eu vou deixar tudo armazenado para as que faltarem, né? Eu deixo para responder na semana que vem. Mas com um pouco de sorte, eu acho que dá para a gente cobrir tudo que foi perguntado hoje. Mas vamos lá, começando então. A Paula pergunta o seguinte: eu tenho uma dúvida sobre o efeito do reganho após dietas restritivas como a Whole 30. Só dando um passo atrás, né, as pessoas que escutam, principalmente gente que já está no mundo paleo low carb há algum tempo, escuta falar que a dieta Whole é restritiva e as pessoas tendem a torcer o nariz. Então, assim, antes de vocês ficarem com raiva, entendam o seguinte: toda dieta é restritiva de alguma forma. Tá? A dieta paleo ela é restritiva em relação aos grãos, por exemplo, a gente não come grãos. A dieta dos vigilantes do peso ela é restritiva em termos de calorias. A dieta da banana é restritiva a tudo, exceto banana. E assim vai. Dieta carnívora restringe tudo que não seja carne e ovo. Então, quando vocês ouvirem a expressão a sua dieta é restritiva, antes de se armar e sair gritando que não é, tenta entender um pouco o português. E além da semântica usual da palavra. Tá? Restritivo quer dizer que restringe alguma coisa. Beleza? Então, nesse quesito, Whole 30 é restritivo? Olhando por essa ótica, sim, é restritivo. Tem uma série de coisas que você não come. Dieta desse tipo. Mas beleza, vamos só voltar para a pergunta da Paula. Ela falou se ela tem dúvida sobre o efeito do reganho. Você tem que perceber o seguinte: dietas paleo e low carb especialmente, elas são excelentes para perda de peso. Acho que todo mundo está aqui, já está assistindo isso, está careca de saber. A melhor hipótese que a gente tem até o momento, embora a gente saiba que não esteja 100% correta, a melhor hipótese até o momento é a hipótese que o Gary Taubes escreveu. A baixa de insulina faz com que o seu corpo prefira queimar gordura. Trocando em miúdos, dando uma simplificada grande, é isso. Tá? Então, bem, quando você está praticando uma dieta paleo low carb há algum tempo, obviamente o seu peso tende a cair. E se em determinados momentos você volta a comer mais carboidratos, se você volta a comer mais carboidrato por um período curto, o seu peso ele tende a dar uns saltos relativamente grandes. Eu percebi isso em mim. Eu pratiquei low carb via de regra, mas às vezes eu me dou o direito, porque ninguém é obrigado, mas às vezes eu me dou o direito de encher a cara de carboidrato um dia, como um monte de banana. É um carboidrato bom, mas não deixa de ser um carboidrato. E eu percebo que quando eu faço isso, o meu peso cresce muito de um dia para o outro. Eu ganho 1,5 kg do dia para o outro. É óbvio que isso não é gordura. É impossível você ganhar 1,5 kg de gordura do dia para o outro. O que a gente sabe, o carboidrato dentro das nossas células musculares e das células hepáticas, lá no nosso fígado, o carboidrato nos humanos ele fica estocado sob forma de glicogênio, e o glicogênio ele é armazenado hidratado. Então você pode colocar aí que na média, cada 1 grama de carboidrato dentro do seu músculo ou dentro do seu fígado, ele vai estar acompanhado de mais ou menos 3 gramas de água. Tá? Então, se eu estou fazendo low carb bonitinho, estou com meu glicogênio bem baixinho, depletado, e de repente eu como um montão de carboidrato, é normal e esperado que eu engorde um tantão de um dia para o outro. E aí, precisa ficar bem claro, isso não é gordura, a maior parte disso é água. Bem, então, a respeito do reganho, que a Paula mencionou, você pode pensar nessas duas coisas. Às vezes a pessoa está fazendo whole por um tempo e aí um dia ela se zanga lá e decide comer um montão de fruta, por exemplo, ou até mesmo cereal, não sei o que está passando na cabeça dessa pessoa, mas digamos que ela queira um belo dia sair da whole e encher a cara de carboidrato. Ela vai ganhar um montão de peso, um montão de peso de um dia para o outro, provavelmente, alguma coisa variando aí de 100, 200, 300 gramas até 1 kg, 1,5 kg. Isso não é gordura. Isso pode ser considerado um reganho? A pergunta é filosófica. Eu entendo que não. Se você não ganhou gordura, você ganhou peso. Tá? Bem, outro ponto é: qualquer dieta só funciona se você praticar. Então, as pessoas que entram para fazer dieta cetogênica, ou carnívora, ou paleo, low carb, ou vegano, vegetariano, qualquer dieta, a pessoa que entra para fazer uma dieta dessa porque ela quer perder
15 quilos para caber no vestido para a festa de qualquer coisa que ela tem que ir. Fatalmente, se ela conseguir perder esse peso, algumas dietas vão ser mais fáceis, outras mais difíceis, mas se ela conseguir perder esse peso e depois ela retomar os hábitos antigos, obviamente ela vai reganhar o peso. Não tem mágica. A grande beleza das dietas low carb, das dietas ancestrais, vamos chamar assim, é o fato de você conseguir manter esse tipo de dieta para sempre. Ele não é dolorido, não é difícil, você não fica com fome principalmente. É bem diferente de quando você faz uma dieta de restrição calórica explícita, você recebe lá uma dieta que é para você comer tudo light, tudo integral, com pouca gordura e poucas calorias. A chance de você conseguir praticar isso para sempre é muito baixa. A estatística diz que 98% das pessoas que fazem esse tipo de dieta voltam a ganhar o peso todo que perderam ou um pouco mais. Tá bom? Então, Paula, esse efeito de reganho, após qualquer dieta, se você deixa de praticar a dieta, o reganho provavelmente vai acontecer. Tá bom? Mas vamos lá, mais uma perguntinha. A Ângela diz, você podia falar sobre os mitos de comer de 3 em 3 horas e que com tanta proteína que nós comemos isso não faz sentido. Vamos lá, fazer uma recapitulação histórica. A ideia de comer de 3 em 3 horas ela é uma ideia muito recente. Literalmente ela é do início dos anos 90. Quando eu estava no curso de nutrição, uma das minhas professoras, que era uma professora nutricionista formada há mais tempo, ela comentou isso, que até 1990, 91, via de regra o nutricionista recomendava 3 refeições por dia. E a partir dessa data aí passou a se recomendar refeições de 3 em 3 horas, ou seja, 6 ou 7 refeições por dia. E quem já pesquisou muito sobre isso foi uma nutricionista inglesa chamada Zoe Harcombe. E a Zoe ela fez uma pesquisa histórica bacana tentando descobrir de onde que essa recomendação veio. E na prática não existem estudos que embasem. Não tem nada em literatura nenhuma que te diz que comer de 3 em 3 horas faz bem. Os dados que ela levantou, eles dizem respeito a uma campanha de marketing que foi veiculada no início dos anos 90, exatamente coincide com a data que a minha professora tinha citado. Então, essa campanha de marketing, a campanha ela especulava sobre o consumo de frutas e a redução de câncer em crianças. Então, houve uma campanha de marketing muito forte, patrocinada pelos produtores de frutas, obviamente, incentivando pessoas a comerem mais porções de frutas por dia. Então, o embrião dessa ideia começou aí. Eles queriam estimular as pessoas a comer mais fruta. Magicamente, isso aí passou a ser refeições. Você tem que fazer mais refeições por dia, porque é para manter a sua glicemia sob controle, o que não faz o menor sentido. Se você come de 3 em 3 horas, sua glicemia, via de regra, vai estar sempre alta. Porque a gente sabe que dietas que te pedem para comer de 3 em 3 horas, geralmente são cheias de aveia, de sucrilhos, de leite desnatado, de margarina light, ou seja, nada que colabore para manter a sua glicemia sob controle. Tá? Então, Ângela, outra parte da pergunta dela, com tanta proteína que a gente come, isso não faz sentido. Você está perfeito na sua colocação. Proteína é altamente saciante. Se você tiver refeições mais ricas em proteína, você vai sentir menos fome e, por conseguinte, você vai comer menos e você vai comer mais espaçadamente. Então, é por isso que a gente fala sempre que praticar jejum intermitente quando você não faz low carb é muito mais difícil. Porque como você está comendo muito carboidrato, a sua fome fica estimulada e é mais complicado você conseguir se manter em jejum durante mais tempo. Eu já tenho inclusive perguntas desse tipo. A pessoa perguntando se ela poderia praticar jejum intermitente não estando em low carb. Mas pode, não tem problema. A questão é que você vai sofrer. Eu acredito até que se você conseguir passar pelo sofrimento, o efeito geral do jejum na perda de peso deve ser muito parecido do que se você estivesse fazendo low carb. A questão toda é ficar com fome muito tempo é muito ruim. Então, se você faz refeições mais ricas em proteína e gordura, a chance é que você sinta menos fome e consiga manter o seu jejum por mais tempo. Ok? Vamos lá. A Milena pergunta. Gorduras. Fale das gorduras. Tem mais um pedacinho da pergunta. Deixa eu ver aqui. Gorduras. Fale das gorduras. Quantas podemos consumir em média diariamente para perder peso e para manter? Bem, Milena, se você está chegando agora para as dietas ancestrais, entenda isso. Existem gorduras boas,
as gorduras naturais, a gente fala, né? E existem gorduras industrializadas que a gente deveria evitar. O que tem de gordura boa? Nas gorduras animais, você tem aí gordura de boi, gordura de porco, gordura de frango, manteiga, creme de leite, ghee, né, que é manteiga clarificada. Acho que essas, das gorduras animais. Das gorduras vegetais, você tem aí as gorduras minimamente processadas, né? Azeite de oliva, óleo de coco, azeite de dendê, azeite de babaçu, e alguns outros menos comuns no Brasil, né? Tipo óleo de nozes, óleo de abacate. São gorduras, via de regra, são gorduras boas. Tá? Agora, passando a segunda parte da sua pergunta, quanto podemos consumir em média diariamente para perder peso? Depende do seu gasto calórico. Né? Então é uma coisa que vale a pena falar. Né? A gente tem que lembrar sempre que perder peso, via de regra, depende de déficit calórico. Você tem que estar consumindo menos calorias do que você gasta. A questão toda é, ficar contando calorias é bom? Não, não é bom. É chato, muito chato e pode ser muito difícil. Então as dietas ancestrais, elas pregam que você não fique contando calorias. Elas pregam que você coma comidas minimamente processadas, de maneira que o seu organismo a sua homeostase, né, seja restaurada e você sinta menos fome, por conseguinte você vai comer menos e vai reduzir as calorias sem perceber, tá bom? Então, de novo, não é que as calorias não importam, as calorias importam sim, mas se você está comendo comida de verdade, a probabilidade maior é que você fique satisfeito com menos calorias, e aí você perde peso, tá bom? Então, quando você pergunta quanto podemos consumir diariamente para perder peso, varia de pessoa para pessoa, né? O meu metabolismo basal é de mais ou menos 1.600, 1.700 calorias por dia. Com mais a minha atividade física, isso aí pula para 2.000, 2.100 calorias. Tá? Se eu quero perder peso, eu tenho que ficar numa determinada faixa aí. Eu tenho que gastar mais do que eu consumo. Tá, ok? A mesma coisa para manter. Né? Se você quer manter peso, você precisa consumir um volume calórico equivalente àquilo que você gasta. Né? Mas, de novo, eu não me canso de bater nessa tecla. Ficar se preocupando com calorias é chato e pode ser contraproducente. Né? A menos que você tenha objetivos muito específicos, né? É o meu caso, por exemplo, né? Só pegando esse gancho. Eu conto calorias. Por quê? Eu tenho objetivos específicos. Para os meus alunos, eu sugiro que eles não contem. Entendeu? Porque para quem tem que fazer isso todo dia, é chato e pode diminuir sua adesão à dieta. Então não fica esquentando a cabeça, né, sobre com quantas calorias você está comendo. Tente comer comida de verdade e monitore a sua saciedade. Tá bom? Vamos lá. A Milena continua. Uma segunda pergunta da Milena. Ela pergunta: pipoca é ou não é low carb? Não, não é low carb. Né? Pipoca você pode colocar aí que ela vai ter perto de 60 gramas de carboidrato e de açúcar nesse caso. De açúcares e amidos. Ela vai ter perto de 60 gramas de açúcares e amidos para cada 100 gramas de pipoca que você consumir. Né? Então, pipoca não é low carb e, além disso, o índice glicêmico da pipoca é bastante alto. Tá? Ela vai te causar um pico de glicemia bem rápido. Aí. Então, assim, se você quer praticar low carb e ficar mais segura dos resultados, eu sugiro que você bote o freio na pipoca. Né? Elimine ou coma pouquinho. Vamos lá, mais uma perguntinha. A Olivia pergunta: necessidade ou não de suplementação de multivitamínicos em low carb, cetogênico e jejum intermitente? Pergunto sobre multivitamínicos, principalmente porque um dos meus sintomas em low carb é queda de cabelo e borra menstrual. Será que ajudaria a minorar? Olha só, Olivia, eu acho pouquíssimo provável que qualquer pessoa desenvolva deficiência vitamínica comendo comida de verdade, porque elas são extremamente densas, nutricionalmente falando. É um medo muito comum que as pessoas têm de você estar obtendo nutrientes de menos quando você para de comer cereais. Né? É um contrassenso, porque na prática o que os cereais têm, principalmente os cereais ultra refinados que a gente está habituado, né? Macarrão, pão branco, até o pão integral mesmo, eles é que não tem aporte vitamínico nenhum. Né? Não é à toa que o trigo branco, a Anvisa obriga os fabricantes de biscoito e pão a acrescentar ácido fólico, que é uma vitamina do complexo B. Né? Obriga a acrescentar aquilo ao trigo, porque o trigo em si não tem nada. Então, o risco de você ficar
de você ter hipovitaminose por praticar low carb, paleo ou jejum intermitente é muito baixo. Né? Mesmo no jejum, vamos pensar o seguinte, os protocolos de jejum longo não são muito usuais. Dificilmente você vê uma pessoa ficando 5, 6, 7 dias sem comer nada rotineiramente, a não ser quando ela quer fazer um teste. Foi o que eu fiz em 2017. Eu fiquei um mês jejuando de segunda a sexta, mas eu estava testando, aquilo não é minha rotina normal. O normal para mim é fazer uma refeição ou 2 por dia. Né? E fazendo uma refeição ou 2 por dia, quem me acompanha vê as fotos dos meus pratos, né? Vê que é um prato gigantesco, lotado de plantas e lotado de bichos, a chance de eu ficar com deficiência de vitaminas por comer aquilo ali, ela tende a zero. Tá? Ela tende a zero. Outra questão é, você já tem um quadro de hipovitaminose, e aí você precisa fazer um exame para detectar esse tipo de coisa, e aí o seu médico te sugere, por exemplo, uma reposição. Essa é uma possibilidade. Tá? Então, assim, para você ter certeza da hipovitaminose, é só fazendo exame mesmo. É o que eu posso te falar isso. A chance de você desenvolver hipovitaminose consumindo comida de verdade é muito baixa. Tá? Agora, se as vitaminas podem ajudar com a sua queda de cabelo, infelizmente eu não consigo te responder isso. O que eu já percebi? Mulheres, principalmente, que ficam em low carb extremo, tendendo a cetogênica. Algumas mulheres apresentam queda de cabelo. Né? E para esse tipo de coisa, eu falo sempre o seguinte, você tem que pesar os prós e os contras, e você tem que ouvir o seu corpo. Ah, eu estou perdendo muito peso, mas meu cabelo está caindo. Está valendo a pena? Se você achar que está valendo a pena, continua. Se você achar que não está valendo a pena, para. Eu, como já estou careca, né, eu faria coisas muito ousadas para evitar que o meu cabelo caísse. Né? Inclusive já fiz. Né? Eu fui usuário de finasterida durante 10 anos. Né? E só agora, com a chegada no mundo paleo low carb, que eu fui ver que não existem estudos de longo prazo que atestam a segurança da finasterida, que, para quem não sabe, é um remédio para impedir queda de cabelo. Então eu preferi parar. Eu vou me conformar, no meu caso, com a minha carequinha, né, porque eu não sei dos riscos envolvidos. Tá? Agora, para quem está fazendo low carb e está tendo queda de cabelo, avalie se vale a pena. Né? Porque, ou faça o teste, começa a comer um pouco mais de carboidrato, vê se a queda de cabelo para. E aí volta a comer pouco carbo de novo, vê se a queda de cabelo volta. Conheça, conheça-se, conheça o seu corpo. E com esse conhecimento você consegue tomar decisão. Né? Então é isso. Se você achar que vale a pena perder cabelo, mas ficar magrinha, se você acha que vale a pena, vai em frente. Se não... E só lembrando, ninguém tem que comer 0 carboidrato para perder peso. Tá? Uma dieta cetogênica, uma dieta carnívora, elas são excelentes ferramentas. Você se manter em cetose é uma excelente ferramenta, mas está longe de ser obrigatório. Ninguém tem que ficar em cetose para perder peso. Ok? Vamos lá. A Ju pergunta, Hilton, qual o recomendado de proteína para uma mulher que faz atividade física moderada? Ju, não sei. A resposta é essa, não sei. Depende muito de qual que é o seu objetivo e do que você chama de moderado. O que é moderado para você pode não ser para mim. O que eu tenho adotado para mim, que é uma regra meio que é usado por fisiculturistas, que eu estou longe de ser fisiculturista, com o meu shape de frango seco, mas é uma recomendação que eu acho bacana. Eu procuro ingerir 2 gramas de proteína por quilo de massa magra por dia. Tá? Não tem evidências científicas para isso. Já vi fisiculturistas que ingerem até 5 gramas por dia, mas não acho que faça sentido. É caro você comer esse monte de proteína e, como eu falei, não tem evidências de ganhos. Né? Então eu prefiro ficar ali na casa dos 2 gramas por dia. Relembrando que a recomendação vigente hoje em dia, né, da nutrição e da medicina, a recomendação vigente é de 0,8 a 1 grama de proteína por quilo de massa magra por dia. Tá bom? Eu te sugeriria fazer um teste. Se você está tentando ganhar massa magra, ou se você está tentando perder gordura, fica aí na casa dos 2 gramas de proteína por dia durante algum tempo e vê o que resulta. Se você vai ter o resultado perto do esperado. Tá bom? Vamos lá. O Ângelo pergunta, utilização do mel na alimentação. Existe a possibilidade? E por ser doce, faz a pessoa que é viciada em açúcar cair novamente no doce?
Como funciona com você, sabendo que você é um dos meus, que é do grupo que tem que cortar o açúcar de vez para não se perder? Ângelo, é verdade, eu pertenço a esse grupo. Eu procuro ficar sempre longe dos alimentos adoçados, com açúcar, com mel, com agave, o que quer que seja, porque eu tendo a entrar em compulsão quando eu como esse tipo de coisa. Tá? Por outro lado, eu também não deixo adoçar coisas com mel. Tá? O mel, para mim, digamos assim, o disparo de compulsão que o mel tem em mim, ele é muito menor do que o açúcar. Pode ser psicológico, pode ser fisiológico, eu não sei como que o processo bioquímico acontece dentro do meu corpo. O que eu posso dizer é isso. O mel, ele não me afeta tanto quanto o açúcar. Isso me dá carta branca para comer o tanto de mel que eu quero? Não, não me dá. Por exemplo, eu ganhei 2 litros de mel, deve ter uns 3, 4 meses, ainda não abri. Por quê? Porque eu já tinha uma garrafinha de meio quilo de mel aberta, que estava no meu armário. Está lá até hoje, eu consumo muito pouco mel. Às vezes eu vou comer iogurte, eu como um pouco de mel. Eu gosto de fazer um preparado que eu chamo de tiramisu falso, que é creme de leite, mel, amendoim e café solúvel, que é muito bom. Mas é isso, eu não fico abusando do mel também. No seu caso, acredito que você tem que fazer o teste. Experimenta um pouco de mel e vê se dispara a compulsão em você. Disparou, opa, esse cara não é para mim. E aí você vai restringir. Se você conseguiu comer um pouco de mel, não abusou, não entrou em compulsão por causa daquilo, talvez o mel não tenha esse efeito sobre você. E aí, de novo, cabe a você decidir. Comer X gramas de mel por dia cabe na minha dieta? Vai estourar meu volume de carboidrato? Vai me fazer ganhar peso? Você tem que avaliar. Tá? Mas é isso. De novo, eu sou sempre a favor do autoteste. A gente tem que conhecer a principal pessoa que você tem que conhecer no mundo todo é você mesmo. Você tem que conhecer a sua cabeça, do que você gosta, do que você desgosta. Você tem que conhecer o seu corpo, do que o seu corpo gosta, do que o seu corpo desgosta. Tá bom? Então, faça o teste. Vamos lá. A Denise pergunta, você poderia falar sobre vitamina C na dieta carnívora? Denise, eu falei sobre isso brevemente na live passada, mas não tem problema nenhum falar de novo. A vitamina C, eu acredito que ela é a única vitamina que existe mais em plantas do que em bichos. Tá? Então, se você está comendo só carne, na dieta carnívora, carne, ovos e possivelmente um pouco de queijo, faz sentido você suplementar um pouco de vitamina C de vez em quando. Você pode comprar pastilhas de vitamina C, apesar de que eu acho caro pelo benefício que entrega e pelo tanto que você consegue utilizar da vitamina C. Você pode chupar um limão de vez em quando, tomar um limãozinho com água, espreme na hora e toma, porque a vitamina C é sensível à luz e oxida rápido também. Então não adianta você ficar guardando suco de limão na geladeira por dias e dias. A vitamina C que está nele vai se perder. Tá bom? Que mais? Lembrando que a vitamina C é um antioxidante poderosíssimo, ela está envolvida em um monte de mecanismos no nosso corpo. A falta de vitamina C, para ela configurar uma doença, ela tem que ser crônica. Então não é porque eu não chupei limão uma semana que eu não vou perder vitamina C, que eu não vou ter mais. Não, não é. É questão de meses. Você tem que ficar 3, 4, 5 meses sem consumir vitamina C para começar a ter os sintomas. E lembrando, uma doença muito conhecida que acontece por falta de vitamina C é o escorbuto. O escorbuto é um problema na formação de colágeno, então se o tecido conjuntivo começa a ficar prejudicado, e o sintoma mais clássico é gengiva sangrando e perda de dentes. Mas esse aí, para casa do escorbuto avançado já. Gente que está sem vitamina C há meses e meses. Tá bom? Aí uma última lembrete, vitamina C é solúvel em água. Então ela vai sair na urina e vai sair no suor. Então não adianta você comer um monte de vitamina C numa semana e ficar 3 meses sem comer vitamina C. O ideal é você comer um pouquinho todo dia. Pinga lá um limãozinho na sua salada, faz um suquinho de limão com adoçante ou com açúcar mesmo, dependendo do volume que você for comer, ou com mel que a gente falou agora, ou sem nada, óbvio, a aguinha com limão. Mas procure ingerir um pouquinho de vitamina C toda semana, tá bom? Vamos lá. Demétrios pergunta, na dieta carnívora eu deveria ter uma quantidade calculada de proteína ou eu comeria livremente sem me preocupar? Olha só, Demétrios, a menos que você tenha objetivos específicos, como eu falei, eu quero ganhar X quilos de massa magra em tantos meses, e para isso você vai calcular uma dieta. A menos que você tenha um objetivo desse tipo, eu acho que não faz sentido você ficar contando proteína, principalmente em dieta carnívora. Dieta carnívora, tudo que você comer vai ser riquíssimo em proteína. Então a chance de você bater as suas metas de proteína é muito alta.
Pensa aí, né? As carnes são literalmente as coisas mais ricas em proteína que existe. Por 100 gramas. Né? Não tem nada que tenha mais proteína do que carne. Então, assim, não se preocupa não. Tá? De novo, não se preocupe a menos que você tenha meta específica. Porque você fala, eu quero comer, sei lá, 100 gramas de proteína por dia. Se você quer comer isso, você não quer ficar nem muito acima nem muito abaixo. Aí você vai ter que calcular, não tem jeito. Tá bom? Vamos lá, mais uma. A Sinaida pergunta: o que acontece quando uma pessoa tem intolerância à lactose e derivados do leite e continua alimentando-se com leite? Tem uma segunda parte da pergunta dela que é sobre cúrcuma. Eu vou chegar lá. Mas olha só, Sinaida, a respeito da intolerância à lactose. Se você tem intolerância à lactose e continua comendo derivados de leite, você vai ter, no mínimo, um desconforto abdominal gigantesco. É aquela coisa. Eu não consigo, não posso beber álcool, que me dá uma ressaca monstruosa. Mas é tão gostoso que eu vou continuar bebendo. Você tem que pesar os seus prós e os seus contras. Tá? Eu não sei dizer se uma pessoa que tem intolerância à lactose, se ela continuar forçando a ingestão de lactose, se ela vai ter um problema grave. Não sei te falar isso. Tá? Mas os problemas cotidianos de diarreia, de flatulência, de inchaço, isso ela vai ter com certeza. Né? Se tem alguma coisa que não te faz bem, o ideal é que você pare de consumir. Aí você pode procurar alternativas, você pode procurar, sei lá, produtos sem lactose. Você pode abrir mão inteiramente dos laticínios, que é ruim, eu sei, eu também adoro laticínios. Você pode continuar comendo produtos com lactose e você tomar lactase para ajudar a sua digestão. Uma outra coisa que você pode investigar também é se o seu problema é com lactose mesmo. Muita gente às vezes tem problema com proteína do leite, com a caseína, por exemplo, que é uma proteína do leite, e acha que é problema com lactose. E são coisas muito diferentes, tem um universo de diferença aí. Tá? Então investiga isso. Eu, no seu caso, eu faria alguns testes. O teste número 1 fica sem comer laticínios por um mês. Mudou alguma coisa? Melhorou alguma coisa? Voltei a comer laticínios. Piorou? Voltei a ter aqueles sintomas? Aí você vai investigando para tentar chegar num diagnóstico conclusivo. E aí, quando você tiver a batida do martelo, não, a lactose me faz mal, aí você decide. Se você não vai comer nunca mais, se você vai comer produtos sem lactose, se você vai continuar comendo, mas tomando lactase, se você vai continuar comendo e aguentando o rojão, literalmente. Né? A escolha é sua, tá bom? A Patrícia pergunta sobre diabetes insípidos e low carb, paleo e cetose. Olha só, o diabetes insípidos, né, para quem não sabe, apesar do nome ser diabetes, né, ele tem uma diferença crucial para os outros tipos de diabetes. Né? No diabetes insípidos, a sua glicemia e a sua insulinemia elas estão normais, ou pelo menos muito próximo do normal. Então, o diabetes é chamado de insípidos, né, do latim, quer dizer insípidos, sem gosto. Por quê? No diabetes mellitus, que é o que a gente está habituado aos tipos mais comuns, no diabetes mellitus, a urina do paciente, muitas vezes, ela fica doce, adocicada, porque tem muita glicose saindo na urina, por causa de excesso. No diabetes insípidos, como é que fala? Não existe essa presença de glicose, né, na urina, então a urina não tem sabor. Bem, por que o diabetes insípidos acontece? O que caracteriza? O que caracteriza o diabetes insípidos é o excesso de micção. A pessoa tem poliúria, né? Urina o tempo inteiro. Né? Tem casos em que se fala até a pessoa urinando 10 litros de água por dia. Né? Então está com uma sede constante, né? Bebe muita água, né? A gente chama de polidipsia, né? Está com uma sede monstruosa, exatamente porque está urinando demais. Por que o diabetes insípidos acontece? Geralmente é uma disfunção no hipotálamo. O hipotálamo ele inibe a produção de um hormônio chamado ADH, né, que é o hormônio antidiurético, e esse hormônio ele atua sobre os rins e ele faz com que o seu rim reabsorva a água. Então, se você tem uma produção baixa de ADH, ou se você não tem produção de ADH, você começa a perder urina o tempo todo. Então, assim, o sintoma comum entre o diabetes insípidos e o diabetes mellitus é esse, é o excesso de urina. Né? No caso do diabetes insípidos, geralmente se trata... obviamente você precisa compensar a perda de água e de sais minerais, você tem que beber muita água, muitas vezes fazer suplementação de sal, mas geralmente se trata com um hormônio análogo, uma substância análoga ao ADH. O ADH chama vasopressina,
essa substância, eu não me lembro o nome, eu acho que chama dermopressina. Ela faz às vezes do ADH para quem está sem esse hormônio no corpo. Então ela estimula que seus rins absorvam água novamente. Tá? Mas bem, esse é o panorama do que é diabetes insípidos. Quando você está numa dieta paleo, low carb, cetogênica, carnívora, dietas de baixo carboidrato em geral, você já tende a urinar mais, porque a sua urina baixa, a sua insulina baixa, e pelo fato da insulina baixar, você começa a liberar mais água. Então é muito comum pessoas em dietas ancestrais, né, reportarem isso. Estou urinando mais, estou suando mais, a pessoa desincha. Então, se você tem diabetes insípidos e você ainda combina isso com uma dieta que baixa ainda mais sua insulina, você pode, né, e tem um grande pode aí no meio do caminho, tá? Você pode estimular a produção, mais ainda a sua produção de urina. Tá? Então, assim, eu diria para você observar com cuidado. Né? Se você tem diabetes insípidos e você está fazendo low carb, por exemplo, para emagrecer, né, fica atento se você não vai passar a urinar mais do que você já urinava. Tá bom? E ficar atento para isso mesmo. Beleza? Pessoal, as perguntas que tinham sido mandadas por inbox no privado, eu já esgotei. Eu vou tentar novamente rolar a listinha de perguntas aqui do Instagram e torcer para não travar de novo. Eu vi que a Jussi já comentou aqui uma coisa, ela falou, interessante, a respeito da pergunta que a Sinaida tinha feito sobre a lactose. Que a Jussi está comentando se você tem intolerância à lactose, né, e continua se expondo à lactose, você pode detonar o epitélio do intestino e com isso você vai estar abrindo caminho para doenças autoimunes. Né? Então, assim, faz todo sentido, viu, Jussi? Obrigado pelo complemento. Né? E para a Sinaida fica esse recado. Né? Então, assim, veja então se o seu problema é com lactose mesmo. Né? Tenta conseguir um teste definitivo. E, sendo lactose mesmo, faça aquilo que eu te falei. Avalie os prós e os contras, já sabendo dessa variável aí. Se você tem intolerância e continua forçando, agredindo o seu intestino com coisa da qual ele não gosta, né, você pode abrir a porteira para ter problemas mais graves no futuro. Tá bom? Deixa eu voltar mais uma pergunta aqui. A Eristina pergunta: se você come muita proteína, como pode acontecer na carnívora, não vai acontecer da proteína ser transformada em glicose? Essa dúvida ela é muito comum. Né? Existem lá aminoácidos, né, que são os pedacinhos das proteínas, a gente chama de aminoácido glicogênico. Né? Esse aminoácido, se ele for recrutado como para geração de energia, né, ele pode gerar glicose sim. A questão toda, Eristina, é muito pouco provável, né, que você consiga ganhar peso numa dieta carnívora. Né? Por quê? Porque simplesmente a saciedade é muito grande. Né? Então, assim, ainda que você queira comer mais do que o necessário, via de regra, a gente não consegue muito abusar quando está comendo carne. É claro que tem dias que você consegue, claro. Eu já fiz várias vezes. Né? Eu já cheguei no fim do dia, um dia de churrasco, por exemplo, e falo, putz, eu comi muito mais do que eu precisava. Mas não é o caso comum. As pessoas não costumam fazer isso todo dia. Né? A dieta carnívora ela é bacana por isso, inclusive. Ela promove a saciedade muito grande. É difícil você conseguir estourar as calorias. Foi exatamente o que eu falei lá no comecinho da live. Né? Então, eu acho que eu estou para ver um caso de uma pessoa que tem glicemia elevada porque come carne demais. Assim, a chance disso acontecer é baixa. Tá bom? Deixa eu voltar mais uma perguntinha aqui. A Priscila comentou que normalmente a queda de cabelo acontece no início da low carb. Priscila, realmente, isso é mais normal. Tá? Mas eu já vi gente que, à medida que a dieta avança, o cabelo começa a cair mais e mais e mais. Até hoje, todos os casos que eu já vi de alunos meus, né, principalmente de alunas minhas, resolveu-se colocando um pouquinho mais de carboidrato. Né? Assim, a fisiologia feminina ela é bem mais complexa do que a masculina. Né? Então, assim, na verdade, inclusive até aquele eterno embate, né, entre a Stephanie Hooper e o Jason Fung. Eles falam especificamente sobre o Jason sobre o jejum especificamente, né, mas a Stephanie fala sobre jejum e sobre low carb, e cetogênica, e very low carb, né, e vai por aí. E que ela fala o seguinte: a fisiologia masculina ela está muito melhor adaptada, ela se dá muito melhor com baixos volumes de carboidrato do que a feminina.
né? E até hoje, praticamente todos os estudos feitos com dietas de muito baixo carboidrato têm o viés machista. Foram testados basicamente em homens, os cientistas que fizeram o teste eram homens, então o resultado tende a sair enviesado. Tá? Então, assim, eu gosto muito da visão da Stephanie. Tá? Me agrada muito. Homens e mulheres, biologicamente, a gente tem muita diferença. Então, essas diferenças deveriam ser levadas em consideração. Tá? Então, de novo, mulheres em low carb, em cetogênica, very low carb, na verdade, que estiverem passando por amenorreia, né, o ciclo menstrual para de existir, queda de cabelo, dá uma investigada se não vale a pena colocar um pouquinho mais de carboidrato. Não é encher a cara de banana e batata, é comer um pouquinho mais. Eu estou comendo 20 gramas por dia porque eu quero ficar em cetose. Experimenta eu comer 40, 50 gramas por dia. Provavelmente você vai sair da cetose, provavelmente sua perda de peso não vai parar e talvez melhore a sua queda de cabelo, melhore o seu ciclo menstrual. Vale a pena dar uma chance, tá bom? Vamos lá, mais uma aqui. A Sam pergunta: gergelim, linhaça, quinoa, semente de girassol fazem parte da low carb? Vamos dividir isso em algumas categorias, Sam. Gergelim, linhaça, semente de girassol são sementes. Tá? Quinoa é conhecido como um pseudo cereal. Tá? De todas essas aí, o quinoa é o que mais tem carboidrato. Mas ainda assim, ele tem. O volume de carboidrato dele não é absurdamente grande. Tá? Então, qual é a minha opinião pessoal sobre quinoa? Pode comer em low carb? Cara, depende de quanto de carboidrato você quer na sua dieta por dia. Tá? Quinoa, até onde eu sei, não tem glúten. Né? Então, assim, ele não vai te fazer grandes males. Na minha dieta cabe quinoa. Para ser muito franco, já tem mais de um ano que eu não como quinoa. Mas se me der vontade, eu como. Assim, da mesma maneira que se me der vontade, eu como arroz. Né? Eu posso comer um sushi, eu posso comer um risoto. Por que eu falo isso? Porque eu não como sempre e eu não como muito. Então, eu me dou ao luxo de vez em quando comer esse tipo de coisa. O que eu não como nunca mesmo é trigo. Né? Eu poderia. Eu não sou celíaco, eu não tenho sensibilidade ao glúten detectado, eu poderia comer. Mas, os meus princípios, para mim, o trigo está fora de alcance. Tá, vamos lá agora. Gergelim, linhaça e girassol. Eles são sementes. E aí, lembrando, o que diferencia uma semente de um grão. Ailton, o que diferencia gergelim, linhaça e girassol de um grão de trigo, por exemplo? Tem que lembrar o seguinte, no caso do trigo, cada grãozinho de trigo, ele é como se fosse uma pequena fruta, ele é um fruto. Tá? Dentro daquele grãozinho de trigo, você tem o germen, que é, a grosso modo, a semente do trigo, que está ali dentro. Aí aquele carinha que ele vai crescer, ele vai consumir o amido do trigo e virar uma planta de trigo. Tá bom? Ao passo que o gergelim, a linhaça, o girassol, tem mais um, chia. Esses caras, eles são sementes. Né? Sementes cabem dentro de uma dieta paleo? Cabem. Eles devem ser a base de uma dieta paleo? Eu entendo que não. Tá? Por que não? Primeiramente, porque em tempos ancestrais, se você está pegando o perfil ancestral da dieta, ninguém ia sair correndo atrás de gergelim. Vou encher um prato de gergelim para comer. Simplesmente não tinha essa possibilidade. O gergelim só passou a ser consumido em escala com a agricultura. Então, por definição, gergelim não é paleo, linhaça não é paleo, girassol não é paleo, chia não é paleo. Tá? Mas eles são low carb? São. O volume de carboidrato Então, só recapitulando, né, o volume de carboidrato nessas sementes é muito baixinho. Então, elas não vão ter grande impacto na sua glicemia. Tá? Agora, você vai fazer delas a base da sua alimentação? Eu entendo que não faz sentido. Por quê? Essas sementes, a semente de abóbora está incluída aí também, a gente esqueceu de falar dela, que é uma delícia, eu amo semente de abóbora. Mas todas elas são ricas em gorduras poliinsaturadas. Né? Isso aí nós já vimos uma ou duas lives para trás, e também uns posts no blog, no próprio Instagram, falando sobre a questão das gorduras poliinsaturadas, especificamente o ômega 6, né, e o impacto que elas têm nas nossas membranas celulares. Então, qualquer gordura que você come, ela vai acabar fazendo parte das suas células, especificamente das suas células da pele. E as gorduras ômega 6, especificamente, são muito sensíveis à luz ultravioleta. Então, pessoas que comem muito óleo vegetal, seja derivado de óleo de soja, de semente de uva, de milho, mas também de girassol, de gergelim, de linhaça, se espremendo, vai sair óleo. Se você consome muito disso, você vai aumentar a probabilidade da sua pele sofrer danos pela luz do sol. Né? E o artigo que eu postei no blog há mais tempo falava exatamente sobre como que a gordura ômega 6
o excesso dela, né, te predispõe a mais câncer de pele, por exemplo, especificamente o melanoma, né, que é o câncer de pele mais perigoso de todos. Tá? Então, de novo, não é que você não pode comer gergelim, linhaça, girassol, semente de abóbora e chia. Né? Na verdade, quem acompanha os meus posts no Instagram vê que eu como alguns desses praticamente todo dia. Eu adoro colocar gergelim, girassol e semente de abóbora nas minhas sobremesas. Fica crocante, é gostoso, é nutritivo, mas você vai ver que eu não como uma tonelada todo dia. Tá bom? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta pendurada aqui. A Sônia comentou que já eliminou 6 quilos em 10 dias. Parabéns, Sônia, é isso aí. Acho que ficou uma pergunta para trás. Isso mesmo, foi a pergunta da... Cadê? Foi a questão da pergunta sobre cúrcuma. Onde é que ela está aqui, gente? Isso, foi uma pergunta da Sinaida. A Sinaida, além de perguntar sobre a lactose, a Sinaida também perguntou sobre cúrcuma. Ela perguntou o seguinte: a cúrcuma é absorvida pelo nosso organismo? Me falaram que não, e que ela é boa apenas para o intestino. Vamos lá, Sinaida. Primeiramente, nenhum alimento é absorvido diretamente pelo seu corpo. Todos eles têm que ser digeridos. Então, tudo vai ser digerido, quebrado em pedacinhos, né? Vai ser quebrado em carboidratos básicos, em glicose, frutose e galactose. Vai ser quebrado em aminoácidos, todas as proteínas vão virar aminoácidos, todas as gorduras vão virar ácidos graxos. É a única chance de um alimento passar pela parede intestinal. Se o seu intestino estiver íntegro, é claro. Né? A gente não está falando aqui de intestino permeável. Mas se o seu intestino está saudável, a única chance da comida passar para a corrente sanguínea é ela ser quebrada antes. Então, na prática, tudo que você come de carboidrato, açúcar e amido no caso, né, de gordura e de proteína, vai ser quebrado e vai passar para dentro da sua corrente sanguínea. Né? Assim, é claro que tudo é exagero, a gente sempre perde um pouco disso nas fezes, não tem jeito de não perder. Mas a ideia é que seu organismo absorva. Então, quando a pessoa te falou que a cúrcuma que a cúrcuma não é absorvida pelo organismo, isso não é verdade. A cúrcuma ela vai ser quebrada, né, o pó de cúrcuma ele deve ter lá um pouquinho de óleo, um pouquinho de proteína, um pouquinho de gordura, um pouquinho de fibra. Tudo que for quebrável vai ser quebrado e vai ser absorvido. Beleza? A questão toda vamos fazer uma redução ao absurdo. Tá? Quando a pessoa fala que a cúrcuma não é absorvida e que ela faz bem apenas para o intestino, cara, já está bom demais. Né? Você tem que lembrar que o intestino é um dos órgãos mais importantes do seu corpo. Sem intestino, se o seu intestino não estiver saudável, você está exposto aí a uma seara imensa de doenças autoimunes, por exemplo. Então, qualquer coisa que faça bem para o seu intestino, faz bem para você. Ponto. Ainda que a cúrcuma ficasse só no intestino, já faria muito bem para você. Né? Mas, independente disso, a curcumina, que é o princípio ativo da cúrcuma, né, em teste de laboratório, a curcumina já foi mostrada ser tão eficiente quanto o diclofenaco. Não se lembra aquele diclofenaco sódico que você toma via oral? É um anti-inflamatório forte, né? Você toma diclofenaco, às vezes ele abre um buraco no seu estômago. Você nunca pode tomar diclofenaco de estômago vazio, porque ele é muito forte, dá dor de estômago. Você passa diclofenaco na pele, que tem eficácia duvidosa, né? O uso tópico dele não é tão bom. Cúrcuma já foi mostrado que tem um efeito tão bom quanto o diclofenaco. Então, sempre que você puder, coma um pouquinho de cúrcuma, cara. Tempera a sua comida com cúrcuma, que fica gostoso. Se você não gostar do sabor, compre umas cápsulas de cúrcuma de boa procedência e tome, vai ajudar a reduzir sua inflamação sistêmica, tá bom? Então, cúrcuma absorvida pelo organismo sim, faz bem para o intestino, para mais um monte de coisa. Pode comer sua cúrcuma feliz. Vamos lá, a Priscila falou o seguinte: adoro fazer jejum e comer, especialmente proteínas e saladas, mas sacia muito mesmo, mas perco muito peso. É isso aí, Priscila, você é uma daquelas pessoas que já deve ter a sensibilidade à insulina naturalmente boa, né? E aí, quando você faz uma dieta low carb, você perde peso desbragadamente. Né? Assim, considere-se uma geneticamente sortuda. Tá bom? Não é todo mundo que é assim, não. Tem gente que peleja com low carb e perde peso devagarzinho. Né? E para essas pessoas, é um recado. Você está fazendo low carb direitinho, bonitinho, e mesmo assim você perde pouco peso. Não se preocupe com o peso. Eu sei que talvez você esteja sacrificando, porque você adora comer sorvete, você adora o chocolate ao leite, você está fazendo low carb só para emagrecer e não emagrece. Poxa vida, que chato. Cara, lembra que
Low carb não é bom só para emagrecer, low carb é bom para a vida. Né? Eu falo com meus alunos de coaching sempre. Eu, felizmente, a minha resistência à insulina, a minha sensibilidade à insulina é muito boa, né? Minha resistência à insulina é baixinha. Eu perdi peso com low carb muito rápido. Eu perdi quase 15, 16 quilos em 6 meses. Né? Mas mesmo se eu não tivesse perdido nenhum grama, eu, Hilton, não voltaria atrás. Né? Porque o que eu ganhei vai muito além do peso que eu perdi. Né? Eu ganhei uma pele melhor, eu não tenho mais espinhas, meus pés rachavam, não racham mais, os meus cotovelos rachavam, não racham mais, eu tinha azia todo dia, eu não tenho mais, eu consigo ter mais foco no trabalho, eu consigo ficar sem comer 2 dias, sem ficar louco de dor de cabeça, sem me sentir fraco. Né? Então tudo isso foi o low carb que me proporcionou. Então mesmo se eu não tivesse emagrecido nadinha, ainda assim eu faria tudo de novo. Tá bom? Então, não desanime. Low carb não é só para perder peso. A Sônia está comentando aqui. Estou na dieta crua. Sônia, vamos entender o que você está comendo aí. Né? Você está comendo carne e ovo cru? Né? Porque se não for, se você estiver comendo só plantas cruas, eu não gosto de dieta crua desse jeito não. É o veganismo crudivorista. Pessoas que só comem plantas e só comem plantas cruas. Se o veganismo já deixa a desejar nutricionalmente, né, e aí percebam que eu não estou falando de aspectos filosóficos, éticos, políticos, espirituais, respeito completamente os veganos nesse ponto. Mas nutricionalmente, o veganismo deixa muito a desejar. E o veganismo, onde você só come plantas cruas, o veganismo crudívoro, deixa mais a desejar ainda. Tem uma série de nutrientes que existem em plantas que o seu corpo, se você não ingerir a planta cozida, você vai desperdiçar a maior parte deles. Por exemplo, digamos que eu gosto de comer folha de couve crua. Né? A couve, as vitaminas que tem na couve, muitas delas são lipossolúveis. Então, se você come couve crua, ao invés de refogada com, sei lá, com óleo de coco ou com manteiga, né? Se você não come a couve crua, você vai estar perdendo uma parte desses nutrientes aí. Tá bom? Então, assim, se a dieta crua está funcionando para você para perder peso, beleza. Mas eu diria para você ficar de olho, né? Porque no longo prazo não é uma escolha boa. Tá bom? Vamos ver se tem mais alguma perguntinha aqui. O Tiago fala o seguinte: tomo todo dia pela manhã um copo com água, limão, creatina, açafrão. Isso quebra o jejum? Pois já faço jejum há 3 semanas, a única refeição todos os dias às 19 horas. Tiago, essa pergunta é muito comum. Né? Assim, o que é que quebra o jejum? Né? Isso ela é filosófico. Né? Por quê? Vamos fazer uma digressão aqui. Né? O jejum intermitente ele tem vários benefícios. Né? Ele atua por vários mecanismos. Mas, por exemplo, imagina que em termos de controle insulínico, né? O jejum intermitente é a melhor ferramenta para você controlar a sua insulina. Mas, se você fizer uma dieta carnívora ou uma dieta cetogênica, você vai controlar a sua insulina muito bem também. Tá bom? Aí você vira e fala o seguinte: Hilton, eu estou fazendo jejum porque eu quero controlar a minha insulina. Beleza. Eu tomo água com limão. Isso quebra o jejum? Não, não quebra o jejum. Não vai quebrar. O volume calórico é baixo, o volume de carboidratos é baixo. Agora, você vira e fala assim: Hilton, de manhã eu estou tomando 3 colheres de azeite de oliva. Isso quebra o meu jejum? Caloricamente, pode quebrar o seu jejum. 3 colheres de azeite de oliva vai dar o quê? Umas 14, 30, 52 gramas de azeite. 52 gramas de azeite multiplicado por 9 vai dar 400 calorias. É bastante calorias se você tomar 3 colheres de azeite. Mas tomar 3 colheres de azeite, para quem já estava fazendo jejum, ou para quem faz dieta cetogênica ou carnívora, isso vai atrapalhar o controle insulínico do cara? Não, não vai, porque a gordura, o impacto dela na insulina é mínimo. Então, quem faz jejum visando controlar a insulina, né? Se as pessoas tomar 3 colheres de azeite, quebra o jejum? Não, não quebra. Por mais que seja bem rico em calorias. Entendeu? Então você precisa ter esse conceito em mente. Tá? No seu caso, se você está falando que faz jejum, você faz uma refeição por dia, às 19 horas, né, às 7 da noite, e de manhã você toma água, limão, creatina e açafrão. Não vai fazer nem cosquinha no seu jejum, pode ter certeza disso.
né? O volume calórico é baixíssimo. Né? Você pega caras tipo o Ori Hofmeckler, que é o criador da dieta do guerreiro, né? Que é o jejum 24/0. O Hofmeckler, no entendimento dele, se você comer até 5% das suas calorias dentro da janela de jejum, isso não quebra o seu jejum. Que dirá um pouquinho de suco de limão. Entendeu? Então fica tranquilo, cara. Não vai estragar seu jejum, não. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. A Priscila falou que gostaria de ganhar 5 quilos. Tem que comer muita banana. Priscila, você pode comer muita banana, você pode comer muita carne, você pode comer muito ovo. Ganhar peso, via de regra, requer um excedente calórico. Então você tem que comer muito. Ok? O que você vai comer, né, talvez dite que tipo de peso você vai ganhar. Se você começar a se entupir de açúcar, por exemplo, a probabilidade maior é que você ganhe gordura. Né? Se você comer bastante proteína e malhar, né, se você quer ganhar músculos, lembre-se disso, malhação é fundamental. De novo, para perder peso, gordura, você precisa de dieta. Para ganhar peso, forma de músculo, você precisa de dieta com superávit calórico e musculação. Beleza? Você só comer bastante proteína sem malhar, achando que vai ganhar músculo, não vai dar certo não. Tá? E, como eu não canso de elogiar o trabalho do rapaz, se você quer fazer exercício resistido, exercício de força, procura o Felipe Piacese, @fpiacese no Instagram. O Felipe vai te colocar num caminho de treino que vai te ajudar a ganhar músculos rapidinho. Você vai chorar nos treinos, mas os músculos aparecem. Deixa eu ver aqui mais uma perguntinha, se tem mais alguma. Eu acho que as perguntas acabaram-se. Dessa vez o Instagram não me sacaneou, hein? Consegui ler todas as perguntas e ainda respondi. Cadê? E as que a galera fez. A Gigi disse que perde pouco peso, mas não está com pressa. É isso aí, Gigi. Ninguém tem pressa para engordar. A gente leva anos para engordar. Mas muita gente parece que tem pressa para perder peso. Não faz o menor sentido, galera. Não tenham pressa. Né? A pressa é inimiga da perfeição e inimiga da refeição também. Né? Comer com pressa nunca dá certo. A Gigi está falando aqui, faz dieta low carb, regrada e jejum. Tem se sentido muito cansado. Gigi, se você está se sentindo muito cansada, possivelmente você está comendo menos calorias do que você precisa. Tá? Então, assim, lembrando, né, os mecanismos pelos quais a gente perde peso, eles ainda não são 100% explicados. Né? Então, se você está comendo de menos, está perdendo peso devagar e está se sentindo fraca, talvez você precise repensar isso aí. Será que compensa comer um pouquinho mais, perder peso um pouco mais devagar, mas não se sentir fraca? Ou então, será que você já não está praticando a dieta há pouco tempo? Né? Talvez você não esteja cetoadaptada ainda, o seu corpo ainda não se habituou a consumir a sua própria gordura. Né? Por que eu estou falando isso? Vamos tomar o meu caso, por exemplo. Eu faço jejum há quase 4 anos. Né? Eu comecei fazendo 16/8. Né? No ano passado eu evoluí para 24/0 e tenho mantido. Esse ano eu fico 16/8, 24/0. Hoje, especificamente, já estou indo completar 31 horas em jejum. Eu almocei ontem e vou jantar hoje. Tá? Não estou me sentindo cansado, nem desfocado, nem nada. Eu comi menos calorias do que eu preciso? Com certeza, não comi nenhuma caloria de ontem para hoje. Estou me sentindo cansado? Não estou me sentindo cansado. Por quê? O meu corpo já está habituado, ele já sabe chavear. Não tem comida? Opa, eu vou consumir a gordura da pança do Wilton. E é isso. Ele está comendo essa gordurinha aqui. Tá? Então, talvez o seu caso está se sentindo cansada, talvez, tá? É porque simplesmente você não ficou tempo suficiente para se cetoadaptar. Você não está habituada a consumir gordura para gerar energia. Tá bom? O complemento da fala da Gigi, né? Falou que faz exercícios também. Pode ser isso, então. Talvez você esteja... você não está cetoadaptado ainda, ou talvez você está gastando uma quantidade de calorias que está além do que você está comendo. Acho que assim, precisa investigar com cuidado. Acho que a primeira coisa que você tem que avaliar é há quanto tempo você está praticando o seu jejum. Tá bom?
A Gláucia pergunta se creme de leite quebra o jejum. Gláucia, eu respondi uma coisa parecido com isso um pouquinho antes agora na live, mas no caso do creme de leite, acho que a resposta é mais simples. Depende de quanto creme de leite você come. Não dá para comer uma caixa de creme de leite e achar que não vai influenciar o seu jejum. Entendeu? Via de regra, né, você tem que ficar de olho nisso. Por exemplo, se você for seguir a filosofia do Hofmeckler, que eu citei antes, quanto de creme de leite está dentro dos 5% das suas calorias diárias? Essa é a fala dele, tá? Ou então não. Wilton, eu quero comer o tanto de creme de leite que eu quiser. O tanto que você quiser não vai dar certo. Com certeza não. Tá bom? Vamos ver se tem mais alguma. Bem, pessoal, olha só. Na verdade, as perguntas acabaram, as que passaram aqui e as que estavam anotadas, e a gente só tem mais 3, 4 minutinhos de live. Eu gosto sempre de manter 1 hora para não encher muita paciência de vocês. Então é isso, eu quero agradecer a todo mundo a presença. Eu tenho gostado muito de fazer isso. Assim, se você está vendo esse vídeo no Instagram, eu te peço que ajude a fortalecer o perfil, se inscreva. Se você está vendo no YouTube, idem, ajuda a fortalecer o canal no YouTube lá, é só se inscrever e ligar aquele sininho lá, para receber as notificações. E eu vou tentar continuar fazendo as lives, semanalmente, ou terça ou quarta-feira, via de regra, tá bom? Então, até a próxima live. Eu peço que vocês continuem comendo comida de verdade, escutem e respeitem os seus corpos. Nosso corpo é uma máquina muito sábia. Se você dá comidinha boa para ele, ele vai te avisar direitinho quando ele está com fome, quando ele está cansado, quando ele quer fazer exercício, quando ele quer descansar. O corpo é muito esperto nisso, tá bom? A Iristina só perguntou, seria melhor começar com low carb e diminuindo os carbos para ficar em cetose? Iristina, não tem regra. Não tem regra. Eu, durante o primeiro ano da minha dieta, eu nem sabia que dieta cetogênica existia. Eu nunca tentei ficar em cetose. E mesmo assim eu perdi muito peso. Eu te sugiro que você vá fazendo o que qual que é a palavra? O que é factível para você. Por exemplo, já falei isso antes, na dieta cetogênica, via de regra, ela vai ser uma dieta carnívora, via de regra, ela vai ser cetogênica. Via de regra. Mas a dieta carnívora funciona para você? Você gosta de comer só carne? Você consegue viver comendo só carne? O seu intestino funciona bem comendo só carne? Se não funciona bem para você, não faça. É simples assim, porque não é obrigatório. Ninguém tem que ficar em cetose, ninguém tem que fazer carnívoro. São ferramentas. São ferramentas muito úteis, mas são ferramentas, não são obrigatórias. Tá bom? Bem, aí agora sim, vou encerrar a live então, gente. Muito obrigado pela presença e até a semana que vem. Um abraço.